lado do elite oculto pelo Fael é real, mesmo que não seja. Olá, boa noite. Me chamo Thaís e a minha história começa na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, quando eu nem tinha nascido ainda. Na verdade, aconteceu com a minha mãe. Ela era menina ainda quando aconteceu. A minha bisavó chamava-se Vitória e era africana, praticante de magia negra, e dizia os mais velhos da época que ela se transformava em bicho. Ela sabia vários rituais para se transformar em porco, mula e até mesmo lobisomem. Numa noite, quando meu avô ia pôr a minha tia para dormir, que também se chamava Vitória, em homenagem à minha bisavó, o berço, que era de molas, começou a tremer e a chacoalhar. O meu avô, assustado, tirou a minha tia do berço, mas o tremor continuou descontrolado. Todos ficaram muito assustados, sem saber explicar aquilo. E naquela noite, ninguém conseguiu dormir, pois ouvia-se uivos do lado de fora da casa e passos pesados rodeando a mesma. Na manhã do dia seguinte, um amigo da família trouxe a notícia que a minha bisavó havia falecido. No exato momento em que o berço começou a tremer e a livuzia foi ouvida lá fora. A outra história aconteceu comigo, no tempo em que eu fui morar com meu pai. Ele também é meio simpatizante de magia. E foi um ano muito ruim para mim e para minha irmã, pois nós estávamos afastadas de nossa mãe. Certa noite de lua cheia, eu estava sozinha na casa e o meu pai estava trabalhando. E a minha irmã estava na rua conversando com seus amigos. E eu estava assistindo TV sem conseguir ficar quieta. Houve um momento em que eu me levantei e fiquei olhando a sala. Mas de repente, eu vi através da cortina um par de olhos vermelhos ali pela janela do lado de fora da casa, me encarando. E aquilo não era humano. Além dos olhos, eu vi aquela silhueta negra e aquela coisa bufava enquanto olhava do lado de fora através da janela. O meu corpo ficou todo dormente e eu só consegui sentar e olhar para o chão morta de medo. Depois de um tempo, eu tomei coragem e vasculhei lá fora com uma faca na mão, pensando que talvez alguém tivesse entrado na casa. Porém, tudo estava trancado. E foi aí que eu fiquei bem mais apavorada. Eu contei aos vizinhos e eles vieram comigo, vasculharam a casa e não acharam nada. Porém, também não duvidaram de mim. Algum tempo depois, a minha irmã contou que havia visto diversas vezes uma sombra que percorria em volta da casa, batendo nas portas pelo lado de fora e dando volta no corredor. Ela havia chorado muito em uma noite em que aquilo ficou lá fora uivando e eu a mandei ir dormir sozinha. Achei que era mentira dela, pois os cachorros da vizinhança gostam de ficar uivando. Mas depois do que eu vi, eu nunca mais duvidei dela. Outro fato ocorreu em outra noite quando estávamos sozinhas em casa vendo TV. Ela foi para a cozinha fazer pipoca para nós comermos
assistindo a novela Rebelde que começava às 9 da noite. E logo depois, a minha irmã voltou pálida, falando que quando abriu a porta dos fundos para colocar o lixo lá fora, ela viu um ser negro de chifres ali parado no quintal. Eu pedi para ela me esperar na sala enquanto eu ia lá ver. Porém, eu me arrependo disso até hoje, pois quando cheguei no quintal, procurei e não achei nada. Mas quando já ia voltar para dentro, escutei uma risadinha vindo de cima do pé de manga. E quando olhei para cima, eu vi a coisa mais assustadora que eu já havia visto em toda a minha vida. Pois ali, em cima do pé de manga, estava aquela coisa que era bem mais horrenda do que eu havia pensado. O bicho tinha 2 chifres negros, pele vermelha, olhos negros, dentes canino e rabo. Aquilo deveria ter por volta de 1,70 m. Então, ele pulou lá de cima e veio correndo na minha direção. Eu fiquei paralisada e só gritava. E a minha irmã lá dentro só chorava. A coisa pegou a minha perna e ia me arrastando para o fundo escuro do quintal, que é muito grande. E daí eu desmaiei. E quando acordei no outro dia, a minha irmã disse que os vizinhos invadiram a casa assim que escutaram os meus gritos. E um deles, como é pastor, começou a orar, mas aquela coisa não estava mais lá. Agora, era eu que exalava um fedor de coisa podre. Então, eu comecei a gritar e a xingar todos ali, como se estivesse possuída. E depois que o pastor fez uma oração, eu apaguei, e ele disse que o mal que estava ali havia se apossado de mim. Mas agora, tudo já havia voltado ao normal. Meses depois, nos mudamos daquela casa. Porém, coisas sobrenaturais ainda acontecem comigo e com a minha irmã. Eu acho que não é a casa, e sim uma maldição por conta dos nossos antepassados. Boa noite. Essa é uma história que aconteceu com a minha mãe, na cidade de Barbacena, Minas Gerais. Com 27 anos de idade, ela não tinha para onde ir, pois ela tinha acabado de brigar com o namorado violento dela e tinha abandonado ele. E a única companhia que ela tinha era a minha irmã, que na época tinha 9 anos de idade. Ela não tinha ninguém para ajudá-la, e o único lugar que ela lembrou que poderia ir era uma velha casa abandonada, não muito longe de onde ela morava. A casa ainda estava em boas condições, pelo menos o suficiente para ela passar algumas noites até arranjar um lugar para ir. Ela já estava lá há 4 dias, sem nada de estranho ter acontecido. Porém, na noite do 4º dia, ela estava dormindo em um dos quartos, quando acordou de repente com um homem todo vestido de preto e com o símbolo de uma cruz invertida cravado na testa. E ele estava do lado do sofá onde ela estava dormindo. E ela falou que o rosto da entidade não era nítido, e não dava para ver os olhos, nariz ou boca, e somente dava para ver aquela cruz invertida na testa dele. Ele estava lá em pé parado, e então começou a levantar o braço, apontando para ela. Ela tentou gritar, mas não conseguia, pois ela estava paralisada. E então só conseguia mexer os olhos. Aquela entidade começou a flutuar para trás, um pouco acima do chão.
e assim, indo na direção da porta. E o corpo da minha mãe começou a ir junto, como se o homem estivesse arrastando ela, porém sem encostar nela. Ela percebeu que ele estava querendo levá-la para a escada. E ela estava tão assustada que sentiu que se ele conseguisse arrastá-la até o andar de baixo, com certeza ela seria encontrada morta no dia seguinte. Ela tentava se mexer, mas não conseguia. E quando eles estavam no topo da escada, ela pensou na filha dela, a minha irmã, e pensou que ela ficaria sozinha lá. E então a minha mãe entrou em pânico e finalmente conseguiu se mexer. E então ela desabou no chão, se levantou e saiu correndo para o quarto da filha. Bateu a porta e a trancou. A entidade não foi atrás dela. Então ela se deitou junto à minha irmã e ficou abraçada com ela até ambas dormirem. Na manhã seguinte, ela acordou e pensou que tudo havia passado de um sonho. Porém, quando viu que estava no quarto da filha dela, ela percebeu que tudo aquilo foi real. Ela acordou a minha irmã, juntou as poucas coisas que tinham e foram correndo para uma igreja que elas iam às vezes. E ali ela pediu para um padre abençoá-las. Claro que ela não contou o que tinha acontecido para o padre, ou senão ele acharia que ela era louca. Esse padre acabou arranjando um lugar para elas ficarem até a minha mãe conseguir dar um jeito na vida dela. E aquela foi a primeira e única vez que alguma coisa do sobrenatural aconteceu na vida dela. Boa noite. Olá, vou atender pelo nome de Diego aqui nesse relato. Desde jovem, sempre tive experiências estranhas ao meu redor. Depois do medo infantil ser vencido pela maturidade, veio o interesse e a curiosidade, e na primeira oportunidade comecei a investigar casos sobrenaturais, mas o que mais me intrigava e me interessavam sempre foi a respeito de lobisomens. Em 2011, através de uma página que escrevia algumas matérias e publicações a respeito dos meus estudos, uma moça entrou em contato comigo, me relatando muito do que ocorreu com ela na infância até a fase adulta. A moça que nesse relato vai se chamar Salete. Não demorou muito, marquei de me encontrar com Salete. Seria uma viagem considerável para mim, da região central do Rio Grande do Sul até o Vale do Itajaí, em Santa Catarina, mas precisamente na cidade de Dayal, Santa Catarina. O encontro foi marcado em um hotel central da cidade, que é poucos minutos de carro de Blumenau. Porém, haviam muitas condições a ser cumpridas por mim para tal encontro a pedido da Salete. Segundo ela era uma licântropa, mas ela não chamava assim. Ela chamava de Canis. E não estava só. Dizia pertencer a um grupo, uma espécie de irmandade, algum clã, com vários Canis, e ela me encontraria por fora, quase que em segredo, pois eram muito rígidos com as suas regras quanto a contato com pessoas de fora do clã, mas que devido às minhas matérias, ela estaria me dando um voto de confiança, até porque ela acreditava que eu poderia contribuir com algo para o clã. Bom, hora marcada, o horário até o máximo que eu poderia andar na rua foi estabelecido por ela. O horário da minha partida também. Ela sempre enfatizava, nem um minuto antes, nem um minuto depois. Cheguei à cidade, peguei um táxi e fui para o hotel, e lá aguardei. Ela chegou rigidamente no horário, e já na chegada notei algo estranho. Era uma mulher pequena,
de 1,65 de altura no máximo. Pesava de uns 55 a 60 quilos, mas inspirava muita imponência. Aliás, eu estava sozinho todo o tempo. Fiz tudo sozinho por minha conta e risco. Na época, não tinha muito a perder não, mas enfim. Fomos para o meu quarto no hotel, onde sentamos e começamos a conversar. Logo no início da conversa, percebi que ela parecia meio entorpecida e já foi me explicando que ela estava passando por uma fase de adaptação, pois recentemente havia descoberto seu lado canis e havia injetado em si mesma uma dose de morfina para controlar os seus impulsos. E seguimos a conversa. Ela me explicou um pouco das regras dos canis, sobre o sangue canis e vários outros assuntos. Foi uma conversa muito produtiva e ao mesmo tempo estranha sim. A presença dela provocava uma certa estranheza, mas para um curioso como eu, uma estranheza boa. Logo em seguida, a conversa tomou um cunho mais descontraído. A tensão no ar foi quebrada, mas ainda restava umas 2 horas até a hora estabelecida por ela para ir embora. E 3 horas depois, eu deveria sair da cidade. Perguntei se podia pedir um lanche para nós jantarmos. Ela disse que sim, mas que entregasse no quarto, que eu não deveria sair para buscar. Eu disse que tudo ok. Comemos, conversamos mais um pouco e logo depois de comermos, ela começou a ficar mais agitada. Perguntei se ela estava bem. Ela respondeu sim. Estou bem. Só acho que o lanche diminuiu o tempo do efeito da morfina, mas ainda está tranquilo. Essa agitação pendurou pelas próximas horas que estava ali. Ela fumava um cigarro atrás do outro, então faltavam poucos minutos para ela ir embora. Comecei a me despedir, agradeci pelo tempo e tudo mais. E foi quando as coisas começaram a ficar estranhas. Simplesmente, ela foi me dar um abraço, um simples abraço. Porém, no que ela me abraçou, ela me empurrou para longe, com força, muita força para alguém do tamanho dela. Eu a mantive calma e tornei a perguntar se ela estava bem. E ela respondeu: Se afasta de mim, só um pouco, não se aproxima. Ela estava em pé, muito tensa, muito mesmo. Eu notava espasmos na mão dela e comecei a escutar estalos vindo dela. E notei que eram seus ossos, mas precisamente a maxila, que observei perfeitamente se deslocar de um lado para o outro, como se estivesse desconjuntando, mudando o traço do rosto dela rapidamente. Ela estava de olhos fechados. Então, ela colocou as mãos no rosto e se sentou na cama. E os estalos que eu ouvia não eram estalos de quando você estala os dedos. O seu ombro ou seus joelhos estalaram, e os estalos eram fortes, como de ossos quebrando mesmo, estalos secos. Vi os dedos dela ao rosto estalarem e se desconjuntarem do mesmo jeito. Fiquei observando, sem medo algum, e ainda nessa posição ela disse: o seu cheiro é muito bom. Aí comecei a me preocupar e disse: posso fazer algo para você se acalmar? E ela disse: só fica aí, espera, já estou me acalmando. Ela passou uns 5 minutos sentada na cama, com as mãos no rosto, e os estalos pararam. As mãos dela voltaram ao normal. Quando ela tirou a mão do rosto, também tinha voltado ao normal, mas estava assustada e me perguntou o horário. Eu respondi que era a hora exata que ela tinha marcado para ir embora. E rapidamente ela pegou a sua bolsa e eu perguntei se eu poderia acompanhá-la até o térreo. E ela disse que sim. E descendo as escadas, ela disse: Desculpe, tu nem imagina o risco que tu correu por minha causa há pouco. Estou indo. Algum dia nos falamos novamente. Ela acelerou o passo e havia um táxi a aguardando. Ela entrou e foi embora. Eu voltei para o quarto, deitei e fiquei pensando no que havia ocorrido. Adormeci e acordei com o celular despertando 20 minutos antes do horário que ela havia marcado, para dar tempo de no horário exato estar fora da cidade.
Levantei, chamei um táxi e fui embora. Consegui sair da cidade na hora certa. E bem aí chegou um SMS da moça dizendo: Espero que já esteja fora da cidade. Farejaram o cheiro do seu abraço na minha roupa e ficaram muito bravos. Alguns saíram para ver se te encontravam. Respondi o SMS dizendo que sim, que já estava fora do perímetro do município. E ela respondeu: Ótimo, se cuide. Até um outro dia. A experiência foi tão intensa que eu preferi não divulgar em nenhum lugar. E essa é a primeira vez que eu divulgo por esse canal no YouTube. Olá novamente, me chamo Diego. Nesse relato, eu vou dar continuidade à história do suposto clã de Indaial, Santa Catarina, que investiguei e acabei me envolvendo. Após retornar de Santa Catarina, segui em contato com Salete, que passou a me relatar parte do que estava ocorrendo com ela e ao clã. Ela me contou que designaram 2 canes do clã para acompanhar ela durante a sua fase de adaptação, e que eles já estavam sabendo de mim. Mas tudo bem agora, pois eu estava em fase de observação para ver se eu realmente era confiável, etc. Mas pensem nos seres mais desconfiados que existem e multiplique por 10. Eles eram ainda pior. Retornei a Indaial mais 3 vezes. Sempre nos encontrávamos nos mesmos padrões do primeiro encontro. Mas não houveram mais incidentes como na primeira vez. Nesses encontros, ela começou a me passar palavras-chave e alguns conteúdos para estudo. Um deles, que eu irei repassar aqui para vocês pesquisarem por conta própria, é São Cristóvão Sinocefalo. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem quiser pesquisar mais a fundo. Ao começar a pesquisar e a entender, ela começou a me explicar que os tais lobisomens ou canes não têm nada a ver com maldição, e que não existe ritual para você virar um canis, que isso é muito confundido com o ritual que alguns humanos praticam em períodos pré-diluvianos, que atualmente é chamado de hominis bestialis, ou homem-besta, onde consistia do ser humano abrir mão da sua humanidade e deixar o seu lado fera dominá-lo. Uma abominação, já que os canes estão aqui desde a criação. Tanto que nos estudos sobre os sinocefalos, há citações até de aldeias compostas por esses seres em tempos pré-bíblicos. Assim como nas expedições de Alexandre o Grande, há citações sobre isso também. Bastante estudo foi necessário para acompanhar o que Salete me passava, mas me preocupava o que ela relatava que estava ocorrendo dentro do clã, a respeito de algumas mortes e um comportamento estranho do seu tio Antônio. Ele era líder e coordenador do clã que tinha sede na divisa da cidade de Indaial com Timbu, na área rural. Ela me contava as atitudes de Antônio, e logo eu comecei a questionar, mas ela sempre se irritava quando eu dizia que as atitudes dele eram duvidosas. Todos do clã, pelo que ela me disse, o obedeciam às cegas e não aceitava que o desobedecessem. Então ali eu já vi que não teria como eu ter boas relações com eles. Mas fui conversando e então começaram a surgir problemas graves por lá. Um deles foi com a filha de Salete, que chamarei de Elisa. Ela ainda era uma criança. Salete concebeu a criança 5 anos antes de descobrir o seu lado canis e antes mesmo de descobrir o clã dos Ângelos Canis. Ela me contou que não só ela, como outros canis, tiveram pesadelos onde via alguém sequestrando a menina na escola. Pois, embora toda nova fase de sua vida, ela ainda estava se adaptando e procurava ainda levar uma vida relativamente normal, levando a sua filha à escola e tudo mais. Perante essa possível ameaça, ela pediu a seu tio se um canis pudesse vigiar Elisa enquanto ela estivesse na escola. O que estranhamente foi negado a Salete com a desculpa de que estava havendo atividades na região e todos os canis tinham que estar a campo monitorando. Ela disse
que o total eram 40 cães e 30 humanos que colaboravam com eles. Eu logo estranhei muito que eles não autorizassem nenhum deles a fazer essa guarda. Salete começou a ficar desesperada, pois enquanto vivesse como uma pessoa comum, ela teria que manter as aparências, pois se afastasse a menina da escola, iria lhe trazer problemas. Em Santa Catarina, se uma criança falta por mais de 3 dias à escola, o conselho tutelar é acionado. Eu estava em férias das minhas atividades e já havia programado para retornar a Indaial. Então eu me propus. Eu faria a vigília da menina na escola. A escola tinha muitos campos abertos ao redor. Dava para observar perfeitamente. Ela disse que ia avisar seu tio, o que não me deixou nem um pouco confortável. Eu disse ok. Então eu obtive a liberação para ir fazer a vigia para a alegria de Salete. Mas ela em nenhum momento escondia a preocupação comigo, dizendo coisas como: olha, só aceitei sua ajuda porque estou desesperada e durante o dia o sol está muito forte e lesiona muito a minha pele. Quando estamos em período de adaptação, a nossa pele fica muito sensível. Eu não consigo ficar exposta por mais de 20 minutos. Realmente, eram as primeiras semanas de fevereiro e o sol era muito forte por lá, mas fui cumprir com a minha palavra. Passei o período de 10 dias em Indaial, com a palavra do tio dela que dentro desses dias que iria conseguir deslocar alguém para vigiar a garota. Passei por muito perrengue. Durante o dia eu fazia a vigia e à noite dormia onde eu conseguia dormir. Dormi até em um barracão abandonado nos fundos de uma igreja por algumas noites, pois não tinha como eu pagar todos esses dias em um hotel. E nenhuma noite era tranquila. Eu sempre tinha a sensação de estar sendo observado. Pelo 6º dia, chovia muito à noite. Eu estava no barracão e só me lembro de acordar gritando, deitado na minha cama improvisada no chão. Porém, com Salete sentada no chão, com minha cabeça no seu colo. E Salete disse: calma, calma, sou eu. Vim até aqui porque os guris me ligaram dizendo que tinha muita atividade pela região, muita coisa ruim rondando, e que eu viesse dar uma olhada em você. A poucos metros daqui, eu vi alguns vultos, então ouvi você gritando, e corri até aqui, e vi você deitado com os braços cruzados, em forma de X no peito e gritando desesperado. Lembrando que ninguém além de Salete tinha permissão de ter contato comigo. Era uma regra do clã, que depois que você o adentra por completo, passa pela iniciação. Você não pode mais ter contato com pessoas fora dele. Salete só tinha porque ela ainda estava em períodos de transição, onde ainda estava dando os nós dos fios soltos para ela adentrar de vez. Então eu disse: realmente, só me lembro de sentir uma presença ruim, maligna, em algo que parecia uma suspensão astral, que me paralisava de medo e pânico. Salete então disse: realmente, começou para você também. Começou? O quê? Todos que começam a adentrar esta realidade começam a sofrer ataques mentais e astrais para te intimidar e desistir, pois para entidades malignas ainda é muito mais proveitoso que os humanos e até mesmo muitos cães permaneçam dormentes a tudo que existe. Por isso, atacam os que estão despertando. O clã ensina a se proteger melhor de tudo isso. Você ainda vai sofrer mais ataques, mas vou te ensinar a se proteger desde já. Depois dela contar isso, lembrei dos inúmeros ataques astrais que sofria na infância. Eu sei que aqui não é lugar para relatar isso, mas muita coisa fez sentido. E então Salete disse: me deram permissão de deixar você dormir na minha casa os próximos 3 dias, quando acaba a sua estadia. Então eu topei, é claro. Já estava com dor nas costas do chão duro. Mas como sempre tinha as condições e as regras do clã, eu tinha que entrar na casa até no máximo meia-noite e sair de lá antes do sol nascer. Então assim foi feito.
mas nem por isso as coisas ficaram mais calmas. Durante o dia seguinte, foi tudo bem pela escola. Toda movimentação estranha eu reportava. Na penúltima noite, há pouco, havia deitado para dormir. Eram quase 1 da manhã. No quarto que eu estava, havia uma janela de madeira. E foi quando ouvi um dos sons mais assustadores que já presenciei na minha vida. Eram 2 rosnados altos, mas não era de cães de jeito nenhum. Eram bem mais altos e mais ferozes, e vinham de pontos mais altos. Aquilo era o som de um confronto. Eu ouvia pancadas secas que parecia quando um cavalo atingia outro em cheio com um coice. Eu pulei da cama, fiquei de pé, e a única defesa que eu tinha era uma faca longa de 30 centímetros com cabo de prata. Mas em seguida eu ouvi o ruído ir se afastando, e então Salete adentra o quarto dizendo: "Fica calmo. Os guris me mandaram mensagem que tinha um canis invasor rondando a região e o seguiram até aqui perto da casa. Pelo visto, ele ia tentar adentrar pela janela do seu quarto, mas o meu amigo o pegou." Levei alguns segundos para assimilar tudo o que tinha acontecido em um espaço de 40 segundos. E, bom, o sono já era, né? No outro dia, acordei e fui para a vigia. E depois do meio-dia, fui comprar as minhas passagens de retorno para o Rio Grande do Sul. Eu estava muito exausto, noites mal dormidas, comia pouco e fazia muito calor. A boa notícia é que um jovem do clã ia poder vigiar a menina, então eu fui embora mais tranquilo. Salete me agradeceu 1000 vezes, e eu a agradeci pela quantidade de informação e matéria para o estudo que ela havia me passado. Mas ainda caí na besteira de dizer a ela para ficar de olho no tio dela. A minha intuição dificilmente falha, e ela não ficou muito contente, mas me desejou boa viagem, e disse que manteríamos o contato. E assim, retornei para o Rio Grande do Sul, com mais experiências e conteúdo sobre os canis. Continua. Olá! Antes de iniciar a continuação do meu relato, peço que pesquisem sobre os canis. E também quero responder algumas perguntas e críticas que fizeram da segunda parte do meu relato. Primeiro, que não sou nenhum pré-adolescente. Tenho 26 anos, trabalho, faço faculdade, sou casado e pai de família. Tudo que ocorreu nesse relato foi quando eu tinha de 19 a 20 anos. Segundo, estou relatando o que vi e o que me foi dito. Não tem como usar parâmetros de filme ou série para dizer se é ou não é de fato. Terceiro, foi uma experiência muito forte e marcante. E lembro de tudo, como se estivesse ocorrido ontem. Cada detalhezinho, até os dias atuais. E ainda tenho pesadelos. Vamos à terceira parte e encerro por aqui. Retornei para o Rio Grande do Sul, mas não demorou muito. A situação em Indaial, para Salete e sua filha e amigos, começou a piorar muito. Tomei uma decisão drástica, que me custou muito, inclusive uma vaga na faculdade. Decidi me mudar para Indaial e permanecer lá, até tudo se resolver por lá. Salete e sua filha me tratavam muito bem, como da família, então me vi fortemente inclinados a ajudá-los. Mas, me mudando para lá, eu nem fazia ideia do que eu estava me metendo. Assim que me estabeleci, eu busquei emprego e encontrei um. Em seguida, usei das minhas economias e aluguei uma kitnet. Comecei a estabelecer a vida lá. Quando Salete me solicitava uns favores, inclusive para os canis, que muitas vezes consistia em observar movimentações de entra e sai em algumas empresas da cidade à noite, principalmente as que ficavam à margem da BR-470, como a Tasshibra, que é uma empresa de lâmpadas, e o frigorífico Vila Germânia, que, segundo eles, os donos da empresa tinham alianças de pacto com outros canis ruins, inclusive com satanistas. E o Ângelus Canis buscava combater esse tipo de aliança. Por muitas vezes, observei o entra e sai de pessoas estranhas, mesmo dessa empresa, no período da noite.
mas eu só reportava a Salete e ela repassava aos demais do clã. Aliás, é importante ressaltar que a BR-470 é uma rodovia que possui justamente nessa época um dos maiores índices de mortes do Brasil, com acidentes fatais e bizarros, o que me disseram que ocorria devido à prática dos empresários dessa empresa. Bom, eu fazia essa função sempre que me era solicitado. Salete me contava que todos do clã já gostavam de mim, menos o seu tio Antônio, que nunca gostou de mim. Até hoje não sei o motivo, mas sempre que podia, ele me criticava e colocava 1000 defeitos em tudo. Parece que ele leu meus pensamentos que eu não confiava nele. Um dia, ocorreu uma reviravolta. Salete parou de falar comigo. Eu não recebia mais mensagens e nem pedidos de observação. Ia até a sua casa de dia e estava sempre fechada. Depois de uns 2 dias, ela me manda uma mensagem dizendo para mim ir embora, pois o clã não aceitava traidores. Aquilo foi uma péssima surpresa e fiquei sem entender nada. Mandei mensagens dizendo: "O quê? Pirou? Do que está falando?" Ela respondeu em alguns minutos: "Não se faça de bobo. Você sabe muito bem o que fez. Já disse, trate de ir embora." "Agora que não vou mesmo. Eu corro o risco que for, mas tu vai me esclarecer isso." "Olha, você só está vivo porque eu tive consideração pela ajuda que me deu com a minha filha e com a ajuda que me deu os meses que ficou aqui. Se não fosse isso, eu tinha deixado te despedaçarem." "Ainda não me disse do que estou sendo acusado. Estou aguardando a sua resposta." Ai, todos já sabem que foi você que vazou as informações dos canes que estavam se deslocando para o Rio do Sul, para investigar atividades lá. Pois tu é o único de fora que sabia e o único que podia vazar essa informação. Me defendi, dizendo que era um absurdo tal alegação, que jamais faria isso, que alguém estava tentando me prejudicar com isso, e que ela me desse o benefício da dúvida. Relutantemente, ela aceitou. Conversando melhor, ela disse que Antônio, sem pensar 2 vezes, proferiu a sentença de me caçarem e me abaterem. E ela, ao saber, interferiu e disse que apenas cortassem contato e me deixassem ir embora. Isso ficou claro para mim que Antônio que era o traidor nisso tudo, pois, realmente, os canes foram emboscados em Rio do Sul e quase mortos a tiro. Conversei com Salete e pedi para ela tomar cuidado com ele novamente, e que se ela pudesse, cortasse laços com o clã e seguisse a vida dela. Ela disse que era a vontade dela, mas que tinha que pensar bem. Perante a isso, ela disse que ainda assim era melhor eu sair da cidade, e só retornar quando as coisas acalmassem ou acharem indícios de mais alguém que pudesse ter vazado a informação. Considerando as 2 noites em que Salete cortou contato comigo, eu ouvi muitos barulhos no telhado da kitnet que ficava, e tinha muitos pesadelos. Aceitei a recomendação dela, e depois de 4 meses em Dayal, eu retornei para o Rio Grande do Sul. E quer saber? Voltei triste com tudo aquilo, pois percebi todas as mudanças drásticas na minha vida que fiz para ajudar Salete e aprender um pouco mais sobre o sobrenatural. E terminei como um traidor. Retornei e me reorganizei, e dentro de 2 meses Salete fez contato, dizendo que esperava que eu estivesse bem e que Antônio havia organizado para o clã se mudar para o Paraná, e que ela iria de vez com eles, pois estava em uma situação financeira delicada, tentando viver normalmente e não conseguia. Eu novamente disse para ela não ir com ele, conversasse com os 2 canes mais amigos e próximo a ela e que tocassem a vida deles longe de Antônio. Nem preciso dizer que ela não fez o que falei, né? Levou 3 semanas para Salete me mandar outra mensagem, e muito perturbadora desta vez. Ela contou que chegaram no Paraná, se instalaram e tudo mais. Era uma antiga fazenda com grandes instalações que poderia acomodar todo mundo.
E quando já estavam todos devidamente acomodados, Antônio marcou a data e a hora de uma reunião em uma localização específica, uma espécie de salão que havia na propriedade. Todos se reuniram lá, mas Antônio nada de aparecer. Salete e um dos seus amigos se atrasaram, pois justamente tinham ido atender a sua filha que havia adoecido e estava no alojamento. E quando chegaram lá, ainda observando de longe, ouviram sons de grunhidos. E ao observar, viram todos do clã trancados dentro do salão, com outros cães ao redor, o que não pertenciam ao clã. O ar era pesado. E o maior choque: Antônio estava observando do lado de fora junto a esses cães. Não demorou muito e Salete e seu amigo ouviram um estampido forte, quase uma explosão, e um forte cheiro de nitrato de prata foi exalado vindo do salão onde estavam os cães. Não havia dúvidas, todos foram traídos por Antônio. Ele havia vazado a informação da operação no Rio do Sul e me culpado para despistar o clã. Salete conta que correram o máximo que puderam, buscaram sua filha e saíram sem rumo, pois perderam tudo que tinham, e recorreu a mim, pedindo ajuda. Ela me ligou. O meu contato era o único que ela havia salvo em seu celular, mas logo ela iria jogar o celular fora, pois ela tinha certeza que Antônio poderia rastrear o aparelho. Ela me pediu um favor, se tinha como eu depositar em sua conta o valor de 2 passagens de ônibus do Paraná para Salvador, onde ela tinha conhecidos que poderia a amparar, pois ela não podia mais viajar em forma canis à noite, pois ela sabia que estava sendo caçada. Consegui o valor de 2 passagens e depositei como pedido. Ela confirmou e disse que quando chegasse em Salvador, ia dar um jeito de me contatar. Levou uns 20 dias, até que um número oculto ligou para o meu celular. Era ela, dizendo que havia chegado e já estava buscando maneiras de restabelecer a vida, mas até ter certeza que não a caçavam mais, e queria se mudar constantemente de cidade e estado. Ela me agradeceu profundamente pelo auxílio que dei a ela, e novamente me pediu desculpas por ter duvidado de mim. E desde então eu não tenho mais notícia deles. Se passaram 5 anos desde tudo isso, e não houve mais contato. Eu rezo que ela e a sua filha estejam bem. Fiz tudo o que pude. Eu só contei tudo isso, pois o clã não existe mais, e alterei todos os nomes. Nenhum nome citado são os verdadeiros. Não espero que acreditem, mas o que eu gostaria de passar a vocês é o seguinte: estudem um pouco mais na história, nos livros, nos folclores e menos em filmes, seriados e livros de ficção. Eu citei na segunda parte do relato 2 tópicos que geram muito conteúdo para mais e mais pesquisas e aprofundamento do assunto. Quando chegarem ao ponto sólido e embaçado nos registros históricos, vocês verão o que eu vi. E o que Salete me relatou não é nada de absurdo, e sim completamente possível. Irão descobrir que povoados e tribos foram registrados como sinocefalos, organizados em forma de sociedade, assim como o clã de Salete era. Eu poderia citar muito e muito mais, mas sem uma base se torna quase impossível o compreendimento. Boa noite a todos. Olá, o meu nome é Francisco, tenho 67 anos, e o que contarei aconteceu no interior do Rio Grande do Sul, quando eu tinha por volta de 10 anos de idade. Eu lembro de tudo como se tivesse acontecido ontem. Foi um fato que marcou muito a minha vida, e é uma coisa difícil de se explicar, mas fui eu que vivenciei todos os fatos, e sei muito bem como foi passar por aquele momento que até parece um pesadelo. Mas é a pura verdade, e quem está escrevendo este relato para vocês do canal é o meu neto, Pedro, que tem 13 anos. Bem,
Então vamos aos fatos. O ano era 1963. Eu tinha por volta dos meus 10 anos de idade. Eu era filho único nesta época. E pouco depois que eu nasci, o meu pai foi comprar cigarros e nunca mais voltou. E então só ficou a minha mãe e eu na casa. Nós sempre tivemos uma vida simples e muito complicada. A minha mãe sempre chegava embriagada em casa e quebrava os poucos móveis que tínhamos na casa. E muitas vezes ela até chegou a me espancar e batia no meu cachorrinho também sem motivo algum. E se não fosse eu que o protegesse sempre, ela o teria espancado até a morte. E quando estava sóbria, a minha mãe era uma mulher muito amorosa e simpática. Mas bastava uma gota de álcool e ela se transformava em um demônio. Em uma época de nossas vidas, ela simplesmente mudou. Ela parou de beber, passou a ir para a igreja e mudou de comportamento. Mas tudo isso só passou a acontecer após a vinda de um novo padre para a cidade, e nós nunca tivemos o costume de ir para a igreja. Mas a minha mãe, toda semana ela ia na missa. E dava para perceber que ela gostava muito daquele padre, e eu nunca fui de igreja. Mas se ela estava feliz e se tinha abandonado o vício da bebida, então tudo parecia estar se ajeitando aos poucos. E não demorou muito para rolar boatos na cidade de que esse padre estava namorando uma mulher. E logo essa fofoca se espalhou, pois a cidade era muito pequena, mas até então eu não havia me tocado que essa mulher era simplesmente a minha mãe. Sim, a minha mãe estava tendo um caso amoroso com o padre. Eu não podia acreditar em tamanha barbaridade. Então, já que ela saía quase todos os dias à noite, certa vez eu decidi segui-la à noite escondido, pois ela falava que ia para o trabalho, porém ela nunca trabalhou à noite, e fazia mais ou menos 2 semanas que ela estava saindo toda madrugada. Ela nunca disse que local de trabalho era esse e nem o que fazia. Bem, depois de 10 minutos que eu estava a seguindo, eu a vi entrando na pequena capela da igreja. Fiquei muito confuso, pois o que ela iria fazer lá às 23 horas? Bem, eu fui com muito cuidado para não ser percebido. Cheguei pelos fundos, pulei a cerquinha de madeira e fui até a porta dos fundos da capela. Espiei pelas frestas da madeira da porta, e o que eu vi lá, eu não podia acreditar que era real. A minha mãe estava aos beijos com aquele padre safado em meio aos amassos. Eles foram tirando a roupa e começaram a transar loucamente. E eu fiquei traumatizado vendo a minha mãe naquela cena. E o pior foi que eu fiquei tão traumatizado que o meu corpo paralisou e eu não conseguia tirar os olhos daquela cena bizarra e traumatizante que era para qualquer garoto de 10 anos. Eu voltei chorando para casa e no dia seguinte, quando a minha mãe chegou, eu nem olhei na cara dela. E foi assim durante o dia todo. Eu estava sentindo muita raiva dela. E como eu estava muito nervoso, eu fui para a rua esfriar a cabeça e até joguei bola com os guri da rua. E quando eu cheguei na roda dos amigos para ver o que eles estavam falando, todos eles comentavam sobre um cavalo negro que passava nas estradas desertas durante as madrugadas de sexta para sábado. E eles falavam que era um cavalo de uns 2 metros de altura,
com uma tocha no lugar da cabeça. Na hora, eu até ri, mas os meus amigos ficaram com um olhar sério e todos eles me encaravam. E daí, me contaram que os pais deles haviam visto essa criatura nas madrugadas. E eu fiquei até meio sem graça de ser o único a rir de um assunto que até então eles estavam levando muito a sério. Bem, eu logo mudei de assunto e mais tarde eu voltei para casa, ainda muito atordoado com aquela situação constrangedora que vi na capela da igreja. E quando cheguei na cozinha, eu vejo a minha mãe com uma garrafa de vodka na mão, me xingando e me humilhando, falando que eu pagaria caro por tê-la seguido e que o meu castigo não passava daquela noite. E eu não entendia nada do que ela estava falando, mas fiquei com tanto ódio que falei tudo o que tinha para falar na cara dela. E ela, com muito ódio, me deu um tapa na cara. Ela falava que eu era um bastardo vagabundo, assim como meu pai. Então, eu saí de casa correndo aos prantos, pois não estava mais aguentando todo aquele sofrimento que estava passando. E depois de andar muito sem rumo, logo anoiteceu. Eu não queria voltar para casa, pois não queria mais olhar na cara daquela mulher, e a minha vontade era de fugir no mundo e que ela morresse. Bem, aquela noite era uma noite de lua cheia, e eu estava deitado em um banquinho que ficava na praça, pois não havia nenhum outro lugar para ficar. E foi quando, ao longe, eu comecei a escutar um trotar de cavalo se aproximando em um ritmo lento. Até então, eu não dei importância para isso, pois todo mundo nas redondezas criavam cavalos, mas aquele som se aproximava cada vez mais, e junto com os trotar, começou a soar gritos horríveis de mulheres, e eram como se várias mulheres gritassem ao mesmo tempo. Me levantei assustado do banco da praça, e avistei um cavalo preto muito grande, com um fogaréu muito forte ao redor do pescoço. E aquela coisa estava vindo trotando e gritando e relinchando em minha direção em uma velocidade absurda. E se eu continuasse ali parado, eu realmente morreria se aquele demônio me pegasse. Então, eu não pensei duas vezes e subi rapidamente em uma árvore que tinha próximo de mim, ali mesmo na praça. E para o meu azar, era uma praça um tanto afastada e deserta, e não haviam casas por perto e nem ninguém pela rua. Aquela coisa ficou rodeando a árvore e soltando gritos horríveis e também dando coices na árvore no intuito de me derrubar. Aquilo, sem dúvida, queria a minha morte, e para a minha salvação, eu vejo um vizinho passando, e aquele vizinho era um ex-policial militar. Ele pegou a sua arma e disparou 3 vezes contra aquela besta. Aquele cavalo enorme, com uma labareda na cabeça, saiu relinchando e gritando em disparada pelas ruas desertas e escuras. E ele iluminava tudo por onde passava, até que aquela coisa subiu a serra e desapareceu. Aquela luz foi se afastando até sumir completamente, e aquele senhor que salvou a minha vida me acolheu aquela noite em sua casa, pois ele morava sozinho. E no outro dia, ele me contou que conhecia a minha avó, e que ela morava em outra cidade, que era uma cidade vizinha e bem próxima. Então, ele tirou eu e o meu cachorro de casa e fomos morar com a minha avó. Alguns dias depois,
eu fiquei sabendo que a minha mãe havia parado no hospital com 3 perfurações de tiro na barriga. Porém, ela não havia resistido e morreu sem ninguém ao seu lado. Ela pagou pelas suas atrocidades que havia cometido em vida. E mesmo ela tendo me maltratado a vida inteira, e muitas vezes me humilhando, eu ainda a amava, pois ela era a minha mãe. Agora, aquele padre, bem, ele sumiu no mundo logo depois que a minha mãe faleceu, e ninguém mais soube onde ele foi parar. Essa é a história da minha vida, e se não tivesse sido aquele senhor daquela noite e a minha avó para cuidar de mim, eu não sei o que seria de mim. E eu não estaria aqui contando a minha história de vida. Eu sei que tudo isso parece coisa de filme, mas não é. Pois até hoje eu carrego cicatrizes na alma que foram deixadas pela minha mãe. Boa noite. Os antigos índios do Mato Grosso já diziam que após a meia-noite, em estradas desertas, uma mulher sedutora aparece pedindo carona para os homens. E após os mesmos ceder aos seus encantos, essa mulher se transforma em uma enorme serpente e assim os devoram. Ela também é chamada de devoradora de homens. E este caso me fez lembrar dessa citação. Boa noite, eu me chamo Maria Clara e sou natural do interior do Mato Grosso. Mas este fato ocorreu quando eu ainda morava em Cuiabá, no ano de 1997. Uma certa noite, eu e o meu marido estávamos voltando do cinema. Tínhamos acabado de ver o primeiro filme da Anaconda, que por sinal eu achei magnífico. Era aproximadamente 00:30. Estávamos a uma quadra de casa, em uma noite quente como de costume, céu aberto e com estrelas. Estávamos de carro quando meu marido gritou: "Você viu aquilo?" E eu respondi: "Não, aonde?" E ele falou: "Ali na rua, aquela figura horrorosa." Bem, eu não vi nada. Olhei para todos os lados e não tinha visto absolutamente nada. Então, logo chegamos em casa. Abri o portão rápido e entramos. O meu marido estava branco e sem fala. Então, eu perguntei: "Mas o que você viu?" Então, ele disse que era uma criatura horrível. E me perguntou em seguida: "Você lembra do filme Anaconda que acabamos de ver? Você lembra o tamanho e a cor amarelo amarronzado da anaconda? Pois é, você estava distraída, mas passou a uns 30 metros do carro uma cobra daquele tamanho. Porém, não era uma cobra comum. Era um ser metade mulher e metade cobra. E da cintura para cima era uma mulher, mas para baixo era uma serpente tão grande quanto a anaconda." Disse também que havia uns vira-latas que acompanhavam atrás daquilo. Os cães estavam todos hipnotizados pela criatura. E também que todos os cachorros das casas no local estavam uivando e latindo para aquilo, como se sentissem a sua presença passando pela rua. No momento em que ele gritou no carro, perguntando se eu vi aquilo, eu me assustei tanto
e fiquei a procurar o que ele teria visto, que não liguei para o som dos cachorros uivando e latindo. Mas hoje, quando eu e o meu marido vamos dormir após a meia-noite, isso acontece quando estamos assistindo filme. E de vez em quando, escutamos na rua a cachorrada uivando e latindo todos juntos, por alguns momentos, e daí param todos juntos, e é muito estranho. E neste momento, lembramos daquela criatura que possivelmente passaria pela rua, e muito provavelmente se alimentava dos cães. E lembrar disso é de arrepiar. Eu e o meu marido ficamos quietos em sintonia com Deus, para aquela criatura não entrar em nossa casa e nunca mais cruzar os nossos caminhos. Boa noite. Olá a todos! Esse fato aconteceu com o meu marido, e irei contá-lo como ele me contou. O meu marido é natural de Bagé, no Rio Grande do Sul, e foi criado no interior até os 13 anos de idade. O meu sogro era agente da Estação da Refesa, Rede Ferroviária Federal S.A. E por isso o meu marido, a minha sogra, o meu sogro e os meus 2 cunhados moravam sempre em casas próximas às antigas estações de trem, que serviam como paradouro e ponto de envio de cartas dos correios. E por isso era necessário a presença dos agentes nessas estações, praticamente abandonadas, já que havia sido desativada a circulação de trens de passageiros naquela época. Bem, ao menos aqui no Rio Grande do Sul, no final dos anos 80 e meados dos anos 90. Bom, vamos ao acontecido. Quando meu marido tinha por volta de 9 ou 10 anos de idade, foi solicitado ao meu sogro para comparecer a um curso de atualização da Refesa, em Porto Alegre, o qual duraria semanas. E como era inverno, e bem no meio do ano, a minha sogra decidiu ficar em casa, em vez de ir para a casa do avô do meu marido, em Bagé, o que era comum quando meu sogro tinha que viajar. E de acordo com o meu marido e a minha sogra, e com o que eu pude constatar no Google Earth, a casa deles era no 25º distrito de São Gabriel, chamado de Coronel Linhares. E era literalmente no meio do nada, um lugar cercado pelo mato, por um córrego e pela linha do trem que passava bem à frente. Na terceira ou quarta noite que o meu sogro estava fora de casa, a minha sogra botou os guri para dormir, incluindo o meu marido, e ela também se foi deitar. Conferiu se estava tudo bem fechado, apagou o lampião e foi dormir. E isso era por volta de 9 horas da noite. Bem, não tinha muito o que fazer no inverno do Rio Grande do Sul, no meio do mato e sem luz e com 3 filhos, e a única opção era dormir mesmo. De madrugada, não se sabe ao certo o horário, o meu marido acordou com o meu cunhado chorando. E como ele era o irmão mais velho, ele sempre tinha que resolver os problemas dos outros 2 irmãos mais novos. Mas o irmão estava muito apavorado, escondido nas cobertas, chorando bem baixinho e quase que miando. O meu marido levantou e foi ver o que estava acontecendo. Ele sacudiu o irmão para ver se ele não estava machucado ou sonhando.
E nisso, ele ouviu um rosnado. O rosnado vinha da janela que ficava bem acima da cama do seu irmão. Na hora, o meu marido deu um pulo para trás, puxando seu irmão da cama com cobertor e tudo. E nisso, o outro irmão, o caçula, acordou e gritou pela minha sogra. E em segundos, ela apareceu no quarto e deu de cara com os três encostados na parede oposta da janela. E quando ela foi ver o que eles estavam olhando, ela tomou um susto com a sombra de alguma coisa na janela. Dava para ver que tinha alguém na rua, mas não dava para ver quem era. E com medo de ser algum andarilho ou ladrão, a minha sogra gritou pelo nome do meu sogro, para fazer de conta que ele estava em casa. E ela disse: "Fulano, corre aqui com a arma que tem um vagabundo rondando a casa." E quando ela parou de gritar, uma coisa, como diz o meu marido, se atirou contra a janela. E aquilo fez um estrondo, mas como a casa era boa e com janelas bem reforçadas, não teve como aquilo atravessar e entrar na casa. E todos ficaram apavorados. E minha sogra pediu ao meu marido que buscasse o lampião no corredor. Ele foi correndo, meio abaixado e com medo. E quando voltou, a coisa tinha aparentemente saído de volta da janela. E depois de uns 5 minutos de silêncio, a coisa começou a forçar a porta da cozinha. Nisso, a minha sogra correu até lá, seguida pelos filhos. Na hora, ela pegou uma machadinha que ficava do lado do fogão a lenha e disse pros guri pegarem as facas do meu sogro dentro da maleta de pescaria. O meu marido ficou com o lampião em uma das mãos e uma faca na outra, esperando aquela criatura invadir a casa, mas nada aconteceu. Então, eles ficaram na espera por mais de 1 hora, ouvindo passos e uivos em volta da casa. E quando deu quase 2 horas de espera e o silêncio tomava conta da rua, a minha sogra resolveu levá-los para o quarto novamente, achando que não tinha mais nada. Ela deitou o caçula na cama e foi arrumar a cama do outro filho, a qual estava bagunçada. E nisso, o meu marido resolveu olhar pelas frestas de persiana externa da janela. E ali, ele viu um cachorro preto enorme, dos olhos vermelhos. E ele estava sentado bem debaixo da janela. Daquele cachorro exalava um forte odor de podre. O meu marido chamou a minha sogra para olhar, e quando os dois chegaram perto do vidro, o bicho pulou na janela. Deu para ver que os olhos vermelhos da criatura pareciam estarem acesos. O meu marido conta que parece essas lentes de contato que tem hoje em dia. O bicho pulou na janela e começou a rosnar para eles. E logo em seguida, o barulho sumiu completamente. Eles ficaram acordados até o dia amanhecer. E com muito medo, até mesmo de sair para a rua. A minha sogra só abriu a porta da cozinha por volta do meio-dia. E quando eles saíram de casa, havia marcas de enormes pegadas no chão. E também as janelas e a porta da cozinha haviam marcas de arranhados. O meu marido fez sinal com um espelho para um trator que passava longe, e que era da estância mais próxima. O tratorista veio e soube do que aconteceu, e ele disse que isso já tinha acontecido em volta da casa dos peões,
mas há muitos anos atrás. E que ele ia falar com o patrão dele para mandar o empregado ficar de guarda na casa da minha sogra, até o meu sogro retornar. Então veio um guri que tinha aproximadamente uns 16 anos de idade. Ele ficou lá, mas depois disso nada mais aconteceu. O meu marido ainda sonha com um cão até os dias de hoje. E quando isso acontece, ele tem uns espasmos. Ele acorda e diz que teve a sensação de estar preso na cama, sem poder se mexer. E a minha sogra também relata isso. Boa noite. Olá, o meu nome é Jéssica, e tudo que vou relatar é verídico. E vou contar o que aconteceu comigo, com o meu namorado e alguns amigos. Bem, eu moro em Diamante do Oeste, estado do Paraná. E nós sempre vamos para Vera Cruz do Oeste, cidade vizinha de Diamante. E lá tem boas pizzarias e lanchonetes. E já aqui parece uma cidade fantasma. Nós estávamos retornando de Vera Cruz, onde estávamos em uma pizzaria, e era aproximadamente 00:30. E nós estávamos em uma caminhonete Hilux e uma Freelander. E quando chegamos perto da estrada da aldeia indígena, chegando em Diamante, uma criatura saiu do mato e começou a perseguir o nosso carro. A criatura corria no outro lado da pista. E detalhe é que estávamos a 110 km/h. E aquele bicho corria de 4 patas como um cachorro. Era enorme, tinha pelos negros e a cara era uma coisa grotesca e horrorosa. Ele olhava para o carro e ameaçava pular. E nós estávamos morrendo de medo. E o pessoal da Hilux também estavam vendo tudo aquilo. Estava no nosso carro, eu, o meu namorado, a minha prima e o namorado dela. O meu namorado disse que era bom manter a velocidade para aquela coisa não se sentir ameaçada. E já tinha passado mais ou menos 1 minuto que aquela coisa, que acreditávamos que era um lobisomem, estava perseguindo o nosso carro. Então, o nosso amigo do carro de trás, da Hilux, teve a ideia de quase encostar a caminhonete deles atrás da criatura. E aceleraram, quase encostando no bicho. E quando começaram a buzinar e avançar com o carro, aquela coisa então saiu numa velocidade enorme e entrou no meio da plantação de soja, e assim desaparecendo completamente. E nós continuamos a viagem. E quando chegamos em Diamante, fomos ao hospital, porque eu e a minha prima não estávamos bem. Chegando lá, a minha pressão estava em 19,9 e a da minha prima em 21,3. Muitos não acreditam nessa história. Bem, e eu não me importo muito, mas temos 8 pessoas de prova que isso realmente aconteceu. Boa noite. Olá, Fael, boa noite. Eu me chamo Muriel, tenho 36 anos, e este relato se passou comigo
quando eu morava em West Milford, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Eu saí do Brasil e me mudei para o condado durante o intercâmbio na faculdade. Me mudei para West Milford em 2005, aos 20 anos de idade. Eu morava em uma república com outros 3 amigos brasileiros, que assim como eu, faziam intercâmbio naquela cidade. Pela internet, eu conheci alguns amigos que também eram colegas de faculdade e nos tornamos amigos, e com o tempo, nos reuníamos na casa de um deles para jogar FIFA de PlayStation 3. E nos reuníamos sempre à noite e nos finais de semana. A casa deste amigo ficava a 30 quilômetros da república onde eu morava. E para chegar até lá, eu sempre passava pela rodovia Clinton Road, que para os americanos tem muita fama de assombrada. Bem, eu nunca acreditei em assombrações, até aquele dia. E contarei um pouco sobre a estrada, para que vocês entendam como funcionam as lendas e a geografia do lugar. Clinton Road, em West Milford, Nova Jersey, nos Estados Unidos, é uma estrada conhecida por seus escabrosos acontecimentos, como relatos de pessoas que fazem bruxaria, aparições misteriosas, e também o local serve de esconderijo para serial killer. O que acontece nessas estradas é algo sinistro. E mesmo se você não acredita em fantasmas, assombrações, maldições ou lobisomem, a melhor opção sempre é evitar esses lugares. Bem, eu nunca acreditei em assombrações, mas por precaução, eu sempre evitava passar por Clinton Road, e assim, preferindo ir pelo caminho mais longe. Em uma sexta-feira de lua cheia, por volta de 4 da madrugada, eu estava saindo da casa deste amigo e indo para casa. Este amigo morava perto do Lago da Colina, no condado de Passaic. Eu estava a uns bons 15 quilômetros de distância. Então decidi pegar as estradas secundárias para economizar tempo, pois o sono já havia chegado e a neblina estava muito densa. Então, para não perder tempo, eu decidi pegar a estrada Clinton Road, a dita rodovia assombrada. Ao chegar a um certo ponto dessa estrada, na subida para a montanha, eu vejo uma van do lado da estrada, com as portas abertas e as luzes acesas. E já passavam das 4 da manhã, e não havia ninguém na estrada. Eu reduzi a velocidade do meu carro, que era um Jeep Cherokee 2001. Reduzi até a primeira marcha, procurando uma pessoa ou pessoas que possam estar feridas ali na estrada. Bem, não havia uma viva alma por perto e a floresta estava silenciosa. A van fora da estrada não estava funcionando, mas todas as luzes estavam acesas e a porta do motorista estava aberta. Eu lembro-me de ter pensado: merda, não tem sinal de celular. Eu preciso ir até o topo da montanha para chamar a polícia. Então, comecei a ir para onde eu sabia que tinha serviço de celular. Talvez indo a 30 quilômetros no máximo. Eu achei que essa situação não poderia ficar pior, mas logo piorou. A menos de 5 quilômetros de distância, o mato se estreitou na beira da estrada. Então, você tinha uma visão melhor do que há na floresta. E logo, eu vejo um movimento. Então eu freiei o carro, pois eu não queria atropelar nenhum coiote. Foi o que pensei. Mas, logo dali de dentro do mato,
sai um homem todo molhado em sangue fresco. Ele saiu da linha das árvores e foi para a estrada. Ele estava tão coberto de sangue que, a princípio, eu não pude dizer se era um homem. Ele saiu cambaleando na frente do carro e acenou para que eu parasse. Eu parei o carro, tranquei as portas e só abri um pedaço da janela e perguntei o que aconteceu. Eu não tinha ideia da situação e nem podia confiar no homem. Afinal, eu não sabia quem ele era. Ele estava gritando e agarrando a minha porta pedindo socorro e dizendo que tinha algo ou alguém atrás dele. Eu não entendi direito, pois nesta época o meu inglês não era 100%. Eu demorei quase 1 minuto para ver a sinceridade no olhar do homem e decidi ajudá-lo. Mas eu destravei a porta de trás e pedi que ele entrasse. E mesmo assim, eu estava com muito medo. Neste momento, eu vi que o olhar do homem se fixou em um ponto da floresta, e ali da minha lateral saía a coisa mais aterrorizante que eu vi em toda a minha vida. Era um ser humanoide monstruoso e deveria ter mais de 2 metros de altura. Ele tinha uma pelagem negra em algumas partes do corpo e falhos em outras. O bicho era todo torto e desproporcional, tendo braços maiores que as pernas, e os mesmos arrastavam no chão. Os seus olhos eram vermelhos como fogo, e o mais assustador era a sua cabeça, pois era nitidamente a cabeça de um cão. Aquela criatura urrou e veio com muita velocidade na direção do carro. Eu caí na primeira e decolei com o carro. Tamanho foi o susto que eu esqueci do homem, e quando lembrei, eu achei que ele já deveria ter entrado no carro. Mas não. A porta estava aberta, mas o homem ficou para trás. Talvez eu tenha arrancado antes dele entrar. Fiquei muito chateado de não tê-lo ajudado. Porém, eu não tinha nenhuma arma comigo e nem nada para me defender. Dirigi mais ou menos 1,5 km e quando já tinha serviço de celular, eu chamei a polícia. O cara estava obviamente muito ferido e a marca da sua mão de sangue na minha porta me assustou muito. Havia um amplo espaço na montanha, onde mesmo com muito medo, eu decidi esperar pela polícia. E eles chegaram lá em menos de 10 minutos. Enquanto esperava, eu desliguei os faróis do carro e tranquei as portas. E quando vi a polícia se aproximando, eu liguei o carro e buzinei. Um policial anotou meu depoimento, examinou meu carro com uma lanterna, e o cara da floresta deixou uma mancha de sangue na minha porta. E um outro policial encontrou a van, mas não conseguiu localizar o cara que saiu da floresta. Os policiais me deixaram ir para casa e disseram que ligariam se precisassem de mais alguma coisa. E poucos dias depois, eu recebi uma ligação dizendo que a van foi localizada e eles perguntaram se eu poderia descrever o homem. Eles não o encontraram com vida naquela noite. E pelo que eu sei, a polícia encontrou um corpo dilacerado na mata e eles não sabiam ao certo se era do homem que me pediu ajuda. Aparentemente, a van era roubada e o motorista havia sequestrado aquele homem por motivos desconhecidos. Mas, de alguma forma, o homem conseguiu escapar da van, mas quando ele correu para a floresta, ele foi abatido por algum animal desconhecido. Pois, como consta no depoimento, o seu corpo foi parcialmente devorado, já que os policiais presumiram que este cara saiu correndo em pânico como animal que viu saindo da floresta.
Eu contei para os policiais que não era um animal deste mundo, e que era uma criatura conhecida no meu país como lobisomem. A polícia riu e não deu crédito a essa parte da história. E como aquela rodovia tem fama de ser assombrada, algumas pessoas disseram que foi o Pé Grande, conhecido pelos americanos como o Big Fudge. Eu fiz várias pesquisas e descobri algo que liga a estrada com seitas e com uma suposta alcateia de lobisomens. Mas lá, como essa lenda não é tão forte, as pessoas acreditam somente que sejam canibais. A estrada Clinton é uma rodovia de 16 quilômetros de extensão na direção norte-sul, localizada na região de West Milford, no condado de Passaic, no estado norte-americano de Nova Jersey. O seu ponto inicial é a Rota 23 e se dirige no sentido norte até terminar próximo ao sul do Lago Verde da Floresta, um dos principais lagos presente na região. Ao longo da estrada, os viajantes se deparam com um ambiente bastante ermo, com poucas construções adjacentes a ela e baixa movimentação de veículos. As duas pistas que compõem a rodovia são muito estreitas e recebem pouca manutenção. Ambos os lados da estrada é pouco desenvolvido e densamente arborizada, o que é basicamente tudo o que é necessário para que um lugar seja bastante aterrorizante quando o sol se põe, e talvez até um pouco antes. A região onde a estrada Clinton está localizada tem se destacado pela ocorrência de numerosos eventos paranormais, e nesta área já foram avistados supostas aparições de fantasmas, criaturas estranhas e reuniões de seitas de bruxos, reuniões satânicas e até mesmo do Ku Klux Klan. Há também registros de casos em que assassinos profissionais desovam corpos de suas vítimas na floresta que rodeia a rodovia. E segundo moradores próximos à estrada, nunca foi aconselhável passar por lá depois do anoitecer, pois a tradição diz que o local é infestado de bruxas, e também se tem relatos de aparições do homem-bode. E tem também os fantasmas que aparecem em formas medonhas. São relatos diversos e lendas sobrenaturais que assombram o local. A mais conhecida delas acontece em uma ponte que passa sobre o rio Clinton, chamada de Dead Man. Acredita-se que um garoto possa ter morrido afogado no rio Clinton após cair dessa ponte, embora outras fontes afirmam que ele morreu atropelado ao tentar pegar uma moeda que estava na pista. E segundo algumas pessoas, se uma moeda for jogada na água à meia-noite, pode acontecer 3 eventos distintos, de formas aleatórias. A primeira seria a aparição do fantasma deste garoto, devolvendo a moeda para a pessoa. E dizem que ele também pode proteger os viajantes contra acidentes na estrada. E segundo o relato de Gregory, um morador local, em alguns casos, ao amanhecer, as moedas surgem no meio da pista da ponte, bem na linha amarela que divide a mão da contramão. Uma moradora de West Milford, chamada Diana, ela disse que em uma madrugada ela foi com amigos até a ponte para pôr à prova a veracidade da lenda. E minutos após jogarem a moeda, todos ouviram mais um som de moeda caindo na água. Ao olharem para o rio, a água estava cheia de ondulações e o reflexo de uma criança apareceu. Obviamente,
Todos se assustaram e deixaram o local imediatamente. O fantasma do menino da ponte, como é conhecido, pode também empurrar as pessoas para dentro do rio, quando as pessoas têm a intenção de pegar as moedas que repousam no fundo das águas. Outro relato de um casal anônimo indicou que o garoto pode também rejeitar a moeda oferecida, pois enquanto passavam pela estrada Clinton para irem para um drive-in, o rapaz teria jogado uma moeda no rio. E no retorno, ao passarem pelo mesmo ponto, uma moeda foi fortemente lançada contra a janela do carro. Um fato curioso sobre o local é descrito por Kate, uma moradora local. Ao explorar as margens do rio Clinton, próximo à ponte na qual o fantasma do garoto supostamente aparece, ela se deparou com uma macabra máscara sobre uma rocha. Outro fato incomum descrito por essa testemunha foi a presença de um balão azul na margem do rio, pois seria aquilo um presente ou uma oferenda para o fantasma? Ou ali estava um garotinho desfrutando do seu brinquedo? Segundo Allison, outro frequentador da estrada Clinton, próximo à curva do homem morto, podem se encontrar alguns animais mortos ou resíduos de suas carcaças, usados como sacrifícios de rituais macabros. Entretanto, ele não aconselha que passageiros desçam do carro para verificar o local. E segundo Allison, muitos dessas seitas realizam o canibalismo e ficam à espreita na floresta, ao redor da estrada, para surpreenderem as suas vítimas. Alguns relatos também indicaram que essas seitas podem derrubar árvores, deixando-as atravessadas por toda a extensão da pista, impedindo a passagem de veículos e, portanto, ao se deparar com tal situação, o aconselhável é dar meia volta e retornar, ao invés de descer do carro para verificar a situação. Existe um fantasma de uma garota pilotando um Camaro pela estrada. Supostamente, ela foi vítima dessa seita de canibais no ano de 1988. Guardas florestais que morreram na região durante o trabalho de 1939 também aparecem próximos a um lago glacial que fica adjacente à estrada. E pessoas que acampam às margens do lago relataram terem sido abordadas por 2 guardas florestais fantasmas. E logo depois, eles foram abordados novamente, mas desta vez pela polícia de West Milford. E ao conversarem sobre a primeira abordagem, os policiais afirmaram que não haviam mais guardas florestais patrulhando aquela região desde a morte da dupla em 1939. Outras pessoas relataram terem visto pessoas vestidas de forma estranha, encarando quem passava pela estrada, e sendo apenas visto por alguns, enquanto desapareciam às vistas de outros. Há também relatos de caminhonetes picape, ou mesmo faróis flutuantes que supostamente aparecem do nada, no meio da noite, e perseguem os motoristas até o final da estrada, e depois desaparecem. Existem muitas evidências da ocorrência de cultos satânicos na área do Castelo Cross e do Forno Clinton. E certa vez, um rapaz chamado Ron, que trabalhava no hospital de Clinton, ele se deparou com uma situação bem incomum num plantão ao sábado de madrugada. Uma ambulância levou uma mulher com queimaduras de 3º grau nas pernas e, segundo o motorista, ela foi encontrada na Rota 23, próximo à Estrada Clinton. E muito agitada,
A mulher se auto-intitulada uma bruxa que estava adorando Satanás quando foi jogada na fogueira pelos outros componentes de sua seita. E ao ser amarrada na cama, ela gritava frases perturbadoras como: "Meus poderes são fortes demais para você." E também dizia: "Eu vou rastejar em sua mente." Bem, se antes eu duvidava, agora eu tenho certeza que de fato essa estrada é assombrada e que essa tal seita de canibais, na verdade, é uma alcateia de lobisomens. Depois do intercâmbio, eu voltei para o Brasil e onde moro aqui no sul, eu já presenciei alguns eventos paranormais que trarei em breve para o canal. Essa experiência ficou comigo e é 100% verdadeira. Boa noite.